Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Que Portugal é um país com dificuldades económicas não é novidade. Diagnósticos existem em quantidade e o menu alimenta todos os gostos e mais alguns. Olhe, por exemplo, o fenómeno crónico da falta de produtividade que alimenta baixos salários, que por sua vez alimentam baixa produtividade. Numa famosa e, digamos, deliciosa para muitos de nós, lembrança gastronómica, a famosa pescadinha de rabo na boca. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, vinho novo em odres velhos. Podem vícios antigos permitir uma novidade ou algo diferente na economia portuguesa? É que quando olhamos, por exemplo, para aquilo que seria necessário fazer, não vislumbramos ideia ou pensamento para um verdadeiro choque fiscal. Não vislumbramos nem pensamos, por exemplo, em incentivos específicos para o aumento da produtividade e andamos aos solavancos, empurrados por um Estado verdadeiramente intervencionista, que intervém quando deve e quando não deve. Digamos, olha, pense, por exemplo, nos vouchers, nos subsídios, no congelar das rendas e num sem número de coisas que é nada mais, nada menos do que um Estado que não é bom de contas a interferir nas contas dos outros. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje o engenheiro Luís Mira Amaral, antigo ministro dos governos do professor Cavaco Silva. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco. Nós vamos falar um pouco sobre este fenómeno que sentimos atualmente da inflação, mas porque temos que assumir que Portugal é um país onde a iliteracia financeira ainda é prevalente. Eu gostava que o senhor engenheiro nos pudesse ajudar a entender o que é a inflação e como é que ela interfere no dia-a-dia dos cidadãos. Então, boas noites. Tem razão, há um inquérito do BCE relativamente recente que mostra, aliás, que Portugal é o país da zona euro com maior iliteracia financeira, mais do que a Grécia. Portanto, isto explica as dificuldades que normalmente se tem de explicar questões económicas, mesmo as mais comezinhas e elementares, porque as pessoas, de facto, a sua iliteracia não percebem. A inflação, no fundo, é, por definição, é uma alta generalizada e permanente de preços numa economia. E, portanto, quando você, numa economia, tem os preços todos dos bens dessa economia a subirem por um período de tempo persistente, você tem um fenómeno inflacionista como tem tido no mundo, na Europa e em Portugal. Pode-se perguntar depois como é que se mede essa inflação. Há vários índices para medir a inflação. Há índices para medir a inflação do lado da produção,
e há índices para medir a inflação do lado dos consumidores. Quando a gente fala em inflação em termos genéricos, é normalmente a inflação do lado dos consumidores. Estamos a falar para o grande público, que é consumidor, não é produtor, e portanto é aquilo que ele sente. E portanto o que é que acontece? Os institutos de estatística, neste caso o nosso Instituto Nacional de Estatística, o INE, define um cabaz de produtos que fazem parte do cabaz de compras típicos do consumidor, e é esse cabaz de compras típico do consumidor que o INE vai medir o aumento de preços nesses produtos que fazem parte desse cabaz. É evidente que isto significa o seguinte: convém que esses institutos estatísticos como o INE sejam independentes do governo. Porquê? Porque senão o que é que acontece, já tem acontecido em algumas partes do mundo, é que se há um bem do cabaz que está a subir muito, o governo tira esse bem do cabaz para não medir, para não se refletir no número no final. aumento de preços, Okay. do índice de preço ao consumidor. Pois. E, portanto, os institutos de estatística convém, num país decente, serem independentes do governo para evitar manipulações deste género. E, portanto, aquilo que você hoje em dia ouve normalmente para o grande público falar em inflação, é a inflação medida no índice de preço ao consumidor, que tem um cabaz de bens que são típicos do consumidor. É evidente que quando se diz um cabaz de bem que é típico do consumidor, você poderá dizer que há consumidores de segmentos de compra mais elevados não se refletem bem nesse cabaz. Isso é o problema das médias de coisas que sejam uma referência que não possa satisfazer a todos. Depois, pode-se também pôr a questão quais são as causas do fenómeno inflacionista que temos hoje em dia na Europa, nos Estados Unidos e em Portugal. As causas são de várias ordens. Há a chamada inflação do lado da procura e a inflação do lado da oferta. E a inflação do lado da procura é quando a procura numa economia começa a exceder a oferta e, portanto, isso gera um aumento de preços. Aí houve, obviamente, culpa dos poderes públicos, quer governos, quer bancos centrais. Os bancos centrais e o BCE também aumentou muito a massa monetária para diminuir a taxa de juros e você compreende, se aumenta a quantidade de moeda em circulação de uma economia, se não há mais bens a circular nessa economia, você tem mais dinheiro para os mesmos bens e, portanto, esses bens vão subir de preço. É o fenómeno da inflação provocado pelas políticas monetárias. Depois, você tem o fenómeno da inflação provocado pelas políticas orçamentais. Quando o Estado resolve injetar procura da economia para satisfazer os seus objetivos, isso vai dar também uma pressão da procura sobre a oferta e você tem fenómenos do lado da procura. E, portanto, eu diria que nas nossas economias houve a conjugação das políticas dos bancos centrais e dos governos que geraram inflação do lado da procura. E isto, obviamente, o Covid também tem a ver com isto. A tentativa de ajudar as populações e até as economias com os confinamentos e tudo o que se passou. Há aqui problemas do lado da inflação, do lado da procura. Depois, há também a chamada inflação do lado da oferta. Isto é, quando você vê numa economia isto ter acontecido em nós, em bens importados como a energia e os alimentos a subirem de preço, aí não foi a procura na economia que aumentou, foi, no fundo, os bens que você vai importar que sobem de preço. Portanto, isto é tecnicamente um choque negativo sobre a oferta da economia. Isto é uma inflação do lado da oferta, isto é, aquela oferta de energia e de alimentos que você vai ter para a economia vai ter aumentos de preços. E isso é chamada inflação do lado da oferta. Chamo-lhe a atenção que na energia, o aumento dos preços da energia já existia antes da guerra da Ucrânia. Porquê? Porque as políticas de descarbonização tinham feito que travar os investimentos dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, e depois do Covid houve uma retoma fortíssima da economia com um aumento de procura muito grande desses combustíveis fósseis. Não houve oferta, porque as políticas de descarbonização travaram os investimentos e a produção desses combustíveis e houve uma grande pressão de procuras desses combustíveis e a inflação e o preço desses combustíveis estavam a subir já no mercado internacional. E a questão é que o preço da energia vai afetar... E depois isso afeta toda a economia. Mas é para te chamar a atenção, em julho de 2021, eu, como Presidente do Conselho de Energia da CIPES, redigi um documento que chamava a atenção para o aumento dos preços de energia antes mesmo da invasão da Ucrânia. Só que o governo português estava em estado de negação na altura, não ligou nenhuma a isto. Depois da guerra da Ucrânia, obviamente, veio ainda mais exacerbar esta tendência de preços de energia a subirem e veio também criar uma crise alimentar, portanto, com o aumento dos preços dos alimentos. E, portanto, você tem na economia europeia e na portuguesa uma inflação do lado da oferta devido ao aumento dos preços da energia e dos alimentos. E, portanto, você tem aqui os condimentos para os níveis de inflação que temos hoje em dia. É claro que acrescento
que a inflação do lado da oferta é mais difícil de combater para o Banco Central. A inflação do lado da procura é simples, é o que o BCE está a fazer, restringe a massa monetária, aumenta a taxa de juros para tentar diminuir a procura na economia. O consumo das pessoas. O pessoal começa a ganhar, desfilar, tudo isto compra está menos, não consegue comprar tanto. Isto é e para regula. travar a inflação do lado da procura. Mas, agora, sim. quando você vê a inflação do lado da oferta, isso não está no controle ou das mãos dos bancos centrais. Que o Sr. Engenheiro diga isso, porque é hoje a primeira página do Jornal de Negócios uma notícia que diz que a inflação do lado da produção foi maior do que do lado dos consumidores. Isso aconteceu, isso acontece de facto, porque esta inflação do lado da oferta gera aquilo que se chama também na economia inflação pelos custos, porque estes inputs são depois para a produção e, obviamente, os custos de produção aumentam, logo os preços da produção também têm que aumentar. E esta é mais difícil de travar pelos bancos centrais. Depois há outra noção que importa chamar a atenção, que os bancos centrais gostam de usar muito, que é a chamada inflação subjacente. O que é que isso significa? É que a inflação pelo lado da energia e dos alimentos, o Banco Central não tem controle. E, portanto, o que é que os bancos centrais gostam? É tirar estas componentes voláteis do índice de inflação para ver como é que o aumento dos preços está a acontecer sem as componentes de energia e de alimentos que são voláteis e que são por causas exógenas que eles não controlam. Isto é a chamada inflação subjacente. E qual é o problema europeu? Já não é tanto americano, mas é europeu. É que se você for ver a inflação global até tem diminuído, porque os preços da energia e dos alimentos a coisa tem amenizado, não tem havido uma crise tão aguda como no passado, os preços da energia até desceram, os alimentos estabilizaram, tiveram aumentos e, portanto, tirando estes elementos que são voláteis e que o Banco Central não controla, chegamos à inflação subjacente, sem os preços da energia e dos alimentos. E essa inflação subjacente vai, de facto, detectar as causas estruturais na economia. Qual é o problema europeu do Banco Central Europeu? É que a inflação, em termos gerais, até tem diminuído, portanto, estávamos num bom caminho, mas ele depois vai ver a inflação subjacente mantém tendências persistentes de subida. E, portanto, sendo assim, o Banco Central Europeu acha que as forças estruturais na economia europeia, expurgando as componentes voláteis da energia e dos alimentos, ainda não estão a fazer abrandar a inflação e tem que manter a política restritiva de aumento de taxa de juros. Portanto, os bancos centrais não olham só para a inflação geral, aquela que nós vemos, olham para a chamada inflação subjacente, em que expurgam as componentes voláteis de alimentos e energia, como eu expliquei, o Banco Central não controla, nem o país que a controla, para ver a inflação subjacente, que essa é das causas estruturais dentro da economia que explica o aumento de preços. É interessante. Portanto, é tudo isso que está a passar e isso explica porque é que o Banco Central Europeu, e eu se estivesse na pele do Sr. Lagarde também, olhava muito a inflação subjacente e não apenas a inflação global, porque esta ainda tem tendência a não diminuir. E isso tem a ver com o nível de atividade de serviços na economia europeia. Há alguma pressão da procura também que, apesar das taxas de juros subirem, não amainou completamente. Mas, Sr. Engenheiro, e depois já vamos ver a postura do governador do Banco de Portugal e antigo Ministro das Finanças, o Dr. Mário Centeno. Era mais do que previsível, mesmo para um leigo que não seja um grande conhecedor da economia, que depois do confinamento, quando as pessoas pudessem voltar, que o consumo ia aumentar exponencialmente. Isso é óbvio. E sabia que não ia haver produtos e talvez, inclusive, serviços disponíveis para dar resposta a essa procura, que isto é como abrir as comportas de uma barragem. Chama-se que há um componente, tudo na vida tem vantagem e inconveniente. Nas nossas economias ocidentais, infelizmente em Portugal, nós no Covid tivemos muitos trabalhadores que não sentiram o problema porque o Estado substituiu as empresas e manteve o rendimento. Portanto, está a ver, nós no confinamento gastámos mesmo, mas graças aos sistemas de segurança social que temos, felizmente, o rendimento não baixou muito. Moral da história, a poupança aumentou muito durante o Covid, porque a gente não perdeu o emprego. Mas estamos a pagá-lo agora, quer dizer. E agora, acabado o Covid, acabado o confinamento, o pessoal passa-se e volta a consumir em grande. Logo, uma grande procura que houve sobre os produtos no pós-Covid, que eu já tinha explicado há pouco da energia, mas nos outros casos tem acontecido. Portanto, nos nossos países, a gente passou o Covid sem grande diminuição de rendimentos, mas consumiu menos, estávamos fechados em casa. Em que, quando o Covid, o pessoal expandiu-se imediatamente e a pressão da procura
aumentou muito e, portanto, é perfeitamente compreensível. Isto é quase uma daquelas profecias que se auto... E a acontecer. No meio disto houve uma coisa curiosa, não sei se você sabe, que os bancos centrais, quando começou o surto inflacionista, começaram a dizer que a inflação era transitória. Não era. Recordo-me, sim, senhora. Mas isso aí, eu tenho duas leituras. Há uns que disseram isso por inconsciência e outros fizeram de forma consciente. Os que fizeram de forma consciente, sabe porque é que o fizeram? Porque se eles dissessem que a inflação era transitória, os trabalhadores podiam acreditar que aquilo ia passar. E continuavam a consumir. E sobretudo não exigiam imediatamente aumentos salariais. A partir do momento que os trabalhadores percebessem que a inflação não era transitória, passava a ser definitiva, começavam a exigir aumentos salariais. Portanto, eu acho que há alguns bancos centrais, não por incompetência, não por inconsciência, mas conscientemente, quando caíram naquela argolada a dizer que a inflação era transitória, alguns deles foi para tentar que os trabalhadores não começassem a reivindicar. É evidente que tudo na vida tem vantagens e inconvenientes. Ao dizerem, e a malta depois perceber ao fim de um certo tempo que a inflação é permanente e não é transitória, é evidente que estes bancos centrais perdem credibilidade. Estes governadores perderam credibilidade. E você ouve hoje em dia o pessoal a criticar quer o BCE, quer a Fed, o Banco Central Americano, porque se enganaram, disseram que a inflação era transitória e ela, no fundo, não era transitória. Tudo isto se passou. Mas na sua época, ainda com o escudo, como é que isto podia ou foi combatido em alguns momentos? Nós, com o escudo, para nós o trabalho era mais difícil porque não tínhamos o BCE. Era o Banco de Portugal que tinha que fazer isso. E, portanto, de facto, nós, nos governos de Cavaco Silva, fizemos uma gestão da taxa de câmbio para controlar a inflação a nível interno. E, portanto, acabámos com a desvalorização do escudo sistemática em relação às principais moedas como marco, ou acabar com esta desvalorização sistemática do escudo, era o chamado calling peg em relação ao marco alemão. Tinha dois objetivos. Primeiro, diminuir a inflação em Portugal. Segundo, preparar o país já para a moeda única, para o euro, em que felizmente viemos entrar. E, portanto, nós, e há vários textos escritos sobre isso, nós, nos governos de Cavaco Silva, fizemos uma política consistente de manipulação, no bom sentido, de taxa de câmbio, acabando com as desvalorizações permanentes ou diminuindo estas desvalorizações permanentes da moeda portuguesa em relação às moedas que eram para que as flutuações não fossem muito grandes, que eram fontes de inflação, e ao diminuir a desvalorização do escudo em relação às principais moedas, nós conseguimos controlar a inflação e pusemos o país numa trajetória não inflacionista. Isso foi passado consistentemente em 10 anos dos governos de Cavaco Silva. Os governos que vieram a seguir só tiveram que aproveitar isto, primeiro o governo Guterres, e depois entramos na moeda única, em que aí já não tínhamos taxa de câmbio para manipular e ficámos sujeitos à alçada do BCE. Portanto, deixou de ser o Banco de Portugal em cena a controlar a inflação. Claro. Mas, por um lado, se acaba por facilitar o trabalho do Governo ser o BCE a definir estas medidas, por outro, vemos, neste momento, o atual Governador do Banco de Portugal, de alguma forma a queixar-se e a dizer que o BCE está a fazer demais e isso poderá ser negativo. Dois problemas muito, muito interessantes. Um problema de ordem política. Há aí peço desculpa pelo termo, uma malandragem. Malandragem é como eu defino em termos irónicos à malta da política. Não é? Isto não é para santos. Não é? Lá está o senhor Abico sempre pensa o que é que o senhor pretende politicamente. Isso é uma leitura política. Você me podia perguntar e eu antecipo-lhe já. A segunda é uma leitura técnica. Mostra que, no fundo, com a criação do euro e do Banco Central Europeu, o único país que perdeu soberania na política monetária foi a Alemanha. Nós ganhamos soberania. Eu explico porquê. Porque antes do euro, nós já tínhamos liberdade de circulação de capitais no espaço europeu. E, portanto, tendo liberdade de circulação de capitais no espaço europeu, o Banco Central Alemão, o famoso Bundesbank, fixava as taxas de juros com o país mais forte e a gente nem podia discutir. Não tugia nem mugia. Acompanhava. Olha bem, a partir do momento que há o BCE e há um Conselho de Governadores do BCE, cada país pode ter voto na matéria. Portanto, eu digo, as pessoas não percebem isto, normalmente o povo não percebe, mas é verdade em termos técnicos de política monetária, com a criação do euro, quem perdeu soberania monetária foi a Alemanha. E nós, a nossa parte, e aquilo que o governador do Banco de Portugal diz, é a nossa parte que a gente tem um voto na matéria. E ele até vai poder votar novamente agora no neste ciclo. Olha bem, mas agora há aqui um problema na Europa do euro entre os chamados países do Norte e do Centro e os países do Sul. O que é que está a acontecer? Os países do Norte e Centro da zona euro estão muito menos endividados que nós, mas têm níveis de inflação maiores que as nossas. E, portanto, é compreensível que esses países do Norte e Centro têm níveis de inflação muito mais elevados que nós temos em Portugal. E, não tendo grandes níveis de endividamento, estejam à vontade para pedir ao BCE que aumente a taxa de juros, porque
ao aumentar a taxa de juros, isso mais rapidamente combate a inflação muito alta que ainda têm, e por outro lado, como o endividamento não é grande, não sentem no serviço da dívida grande coisa. Ok. Depois há os países do Sul, como Portugal e Espanha, que estão mais endividados, e até a França e a própria Bélgica, que estão mais endividados que estes países do Norte e do Centro, mas que têm inflações mais baixas. Portanto, tendo inflações mais baixas, e são países que já que estavam habituados a ver com alguma inflação, coisas que os do Norte e Centro não estavam. Portanto, já estão habituados, não lhes faz grande confusão, e, por outro lado, percebem que se o BCE carrega no acelerador sobe muito taxa de juros, como são altamente endividados, vão pagar muito do serviço da dívida, como estamos a ver o pessoal do crédito à habitação. Portanto, é facilmente compreensível que haja aqui um debate entre os falcões do Norte e do Centro, que querem uma política monetária mais agressiva, e as pombas do Sul, das quais está o nosso governador Mário Centeno, e faz todo o sentido que ele esteja em posição em termos do país. Nós somos um país com inflação inferior aos do Norte e Centro. Não, para nós não é tão dramático como para eles, porque já estivemos habituados a ter inflações elevadas e depois estamos altamente endividados. Portanto, convém que o BCE, nesta vez, não acelere. Mas é quase uma falácia, porque não é tão dramático, mas a perda de poder de compra do cidadão em relação aos países nórdicos... Eu diria é uma percepção talvez um pouco errada dos portugueses. Ok. Porque há uma coisa que os falcões dizem e têm alguma razão. É que não é bom para uma economia, sobretudo para os mais pobres, inflações elevadas. E, portanto, aquilo que o BCE está a fazer é tentar já acabar com a inflação, porque se a deixa manter, leva muito mais tempo a travá-la. E, portanto, tem a razão nesse aspecto. Só que eu devo dizer, a nossa inflação, felizmente, está mais baixa que a dos países do Norte e Centro. Sentimos-la menos. E, por outro lado, como estamos altamente endividados, temos mais preocupações se as taxas de juros sobem demais. Portanto, eu diria que nesse aspecto técnico de política monetária, o governador do Banco de Portugal está a refletir aquilo que os países do Sul, porque estão com bem níveis de inflação e estão mais endividados, gostariam de uma atitude do BCE. Já agora, o aspecto político. Não, isto aqui já estou a dizer que é técnica. É técnica de política monetária face à situação objetiva que temos. Agora, devo dizer, o facto novo foi que ele veio expressar isto em público num comunicado ou num boletim do Banco de Portugal. Quando o que é normal é ele chegar ao Conselho de Governadores e agora até vai poder votar, expressar esta opinião. E, portanto, como vocês sabem, o Conselho de Governadores não é só a senhora Lagarde a mandar. Os governadores têm voto. Aqueles que votam vão votar se há subida das taxas de juros, se há uma pausa da subida da taxa de juros, vão votar o que é que vai acontecer. Portanto, o nosso governador, o que fez de novo, e isso dá uma leitura política óbvia, não é técnica, é que ele expressou publicamente aquilo que já sabe que ele ia dizer, eu não diria em privado, no Banco Central Europeu, porque depois as atas são divulgadas. Não é? Mas é interessante e ficarmos aqui alguns minutos a analisar qual seria essa leitura política, porque, de alguma forma, Mário Centeno, nas suas funções legítimas, está a colocar-se do lado contrário daquela que é considerada uma das pessoas mais poderosas na Europa, Lagarde. Mas ouça, é perfeitamente normal que no Conselho de Governadores que ele exprima a sua opinião como os outros governadores. E em público. É perfeitamente normal. O facto novo foi dizê-lo em público antes do Conselho de Governadores. Isso é que pode ser alvo de uma leitura política. O que é que este senhor quer? Pois. Mas, de facto, isso foi novo. Nós sabíamos, e foi dito quase ad náuseo, que Mário Centeno estava à procura de um lugar fora de Portugal, não é? O ser governador de Banco de Portugal para Mário Centeno era os mínimos olímpicos, por assim dizer. Posso pôr assim dessa forma. Acho que ele gostaria de ter sido governador do Banco de Portugal, conseguiu ser, é perfeitamente legítimo essa aspiração. Se ele quer outros lugares depois, isso aí é especulação política. O que chama a atenção é que ele já no passado, embora sem ter feito isto por escrito num texto do Banco de Portugal, ele foi daqueles que mais tentou travar a senhora Lagarde a aumentar a taxa de juros. As pessoas já se esqueceram, mas ele, antes do ciclo de subida de taxa de juros, eu próprio dizia que o BCE ia subir taxa de juros tarde maior, já devia ter subido antes. Portanto, este trabalho de cá já devia ter sido começado antes. Eu próprio dizia isso e o governador Mário Centeno foi daqueles que tentou travar o começo da subida da taxa de juros. Portanto, esta atitude dele não é inconsistente face ao que ele já disse no passado.
Eu não é subscrevo totalmente, embora compreenda. E, de facto, a subida das taxas de juro ainda antes tinha sido, ou era mais que evidente, por aquilo que nós falámos há pouco, não é? As pessoas mantiveram de alguma forma os rendimentos e agora... O trade-off é este. Quanto mais tarde começar as subidas, depois mais apertadas têm que ser. Portanto, muito bem. Convém ser antes para não ser depois tão bruscas e tão apertadas. É tão simples quanto isto. Esta semana, entretanto, tivemos mais uma notícia relativamente aos rankings da produtividade. Nós já sabemos que Portugal é um problema crónico com a produtividade, mas este ranking mostra que Portugal está a descer nos últimos seis anos e é 28% inferior à média europeia. Fomos ultrapassados por 3 países do Báltico e mais outros 3 países da zona euro. Ora bem, isto tem a ver com a grande questão que o Governo e o Primeiro-Ministro são muito hábeis, tentam contornar, é que nós, de facto, estamos a descer no ranking europeu, da zona euro e da União Europeia. Países do leste europeu, que entraram muito mais tarde para a economia de mercado que nós, começaram muito mais tarde, já nos estão a ultrapassar. E, portanto, todos os anos nós descemos no ranking da União Europeia e somos ultrapassados por países do leste europeu. Depois o Primeiro-Ministro habilmente tenta contornar isto, dizendo que, não, mas até cresceu mais que a média da zona euro. O que é que aconteceu? É que essa média da União Europeia, ou se quiser, um conjunto de marcos da zona euro, para essa média pesa decisivamente grandes países como a Alemanha e a França. Se esses países crescerem pouco, a média de crescimento da União Europeia é baixa. Claro. Mas isto não escamoteia o facto de países mais pequenos, que não contam muito para a média, estarem a crescer mais do que nós. E, portanto, o Primeiro-Ministro tenta contornar o problema. O que é facto é que a gente pode crescer um bocadinho mais que a média da União Europeia. Porque França e a média é estabelecida. E a Alemanha está quase em pré-recessão, se não é que está em recessão. Portanto, estes países crescem pouco e, portanto, a gente pode crescer um bocadinho mais do que eles. E, portanto, a média reflete o peso destes países, mas depois esquecemos, ou ele tenta escamotear o problema, que os países do leste europeu, com os quais já se devia comparar em dimensão e em posição económica, todos os anos há países que os ultrapassam. Portanto, este inquérito de produtividade mostra isso. Agora, chamo a atenção do seguinte. Eu tinha aqui em frente um exercício também de produtividade feito para a AIP, que me encomendou a uma consultora portuguesa, que analisaram 23 PMEs de referência. Por esta amostra, eu não chegaria a essas conclusões. O que é que eu pretendo dizer com isto? É que nós, empresas e isso é óbvio nas empresas de grande dimensão, nas empresas de grande dimensão nós começamos a ter já níveis de produtividade a nível europeu ou internacional. A questão é o tecido que temos, não é? O tecido empresarial na totalidade. Empresarial excessivamente atomizada, pulverizada, formada por empresas de muito pequena dimensão, e essas empresas, são a maioria das empresas portuguesas, é que condicionam decisivamente a produtividade. Portanto, esse inquérito em termos globais não mostra que em algumas boas empresas está a acontecer e em empresas de grande dimensão já estamos com produtividades da média europeia. Esse inquérito acaba por refletir o facto da nossa estrutura empresarial ser excessivamente atomizada, pulverizada e formada esmagadoramente por empresas de muito pequena dimensão que não têm dimensão massa crítica para fazer investimentos no domínio da produtividade, inovação e internacionalização. Eu devo dizer que há uns anos fui explicar o modelo digital do Indústria 4.0 às empresas do Distrito de Santarém. Foi a NERSA, a Associação Empresarial de Santarém, que pediu para eu ir fazer esse exercício. E eu até dizia ironicamente, vocês se calhar têm que fazer um site digital, o programa que existe para isto, o Governo montou a Indústria 4.0, mas achamos a atenção que isto não é a Indústria 4.0, isto é a Indústria 2.0. Agora, como o programa que existe é a Indústria 4.0, vocês metem isto na Indústria 4.0. E há uma pequena empresa que me diz, mas Sr. Engenheiro, eu não tenho dinheiro sequer para fazer um site digital. O que é que isto mostra? É que há empresas, nós temos infelizmente uma estrutura empresarial excessivamente atomizada, pulverizada, com empresas de muito pequena dimensão. Essas empresas não têm dimensão, não têm massa crítica para fazer investimentos de produtividade, de inovação e de internacionalização e, portanto, em termos globais, é por aí que a nossa produtividade é muito baixa. Como se fazer um site fosse um exercício também, é a coisa que está cada vez mais simplificada. Mas nem sequer tinha meio de dedos. Portanto, quando uma pessoa me diz isto,
Mas, desculpa, eu tenho que lhe dizer que isto não é uma empresa, é uma unidade de subsistência familiar, não é uma unidade económica. Portanto, infelizmente, nós temos este conjunto... São a grande percentagem das empresas em Portugal. E eu e o meu colega Luís Todo-Bom, então tem sido particularmente afirmativo nesta matéria, estamos fartos de insistir, devia ser feito um programa agressivo de fusões e concentrações empresariais, por forma a que umas empresas pudessem comprar outras e que aumentasse a dimensão da nossa estrutura empresarial, porque só assim é que a gente combate esse problema. Portanto, o problema da produtividade não é só um problema de falta de investimento nas boas empresas, é um problema de falta de dimensão da esmagadora maioria das empresas portuguesas. Quando nós olhamos para alguns dados, reflete-se também aqui um pouco algo que o Sr. Engenheiro já disse aqui no programa diversas vezes, que é, temos muitas vezes pessoas a liderar empresas que não têm noção de gestão. E, inclusive, o Sr. Engenheiro dá gestão para engenheiros, para ajudar, digamos, essas pessoas que lideram muitas vezes projetos a terem essas noções. Bom, eu por acaso, dou no técnico, na formação de executivos, programas de pós-graduação, dou dois programas, um de gestão para engenheiros, outro de economia para engenheiros. E o que é que eu concluo? É que também há engenheiros. O problema da iliteracia financeira e económica, muitas vezes, não é só nas pessoas com fracas qualificações. Mesmo há pessoas licenciadas que não têm a formação económica ou financeira. E os engenheiros têm toda a competência quantitativa e de matemática, mas às vezes falta formação económica e financeira. Portanto, o que eu estou a dar é fazer esses cursos. E, obviamente, cursos destes adequados às pessoas também devem ser dados aos empresários das PMEs. Em todo caso, eu devo dizer que eu relativizo a questão da formação de base ou da qualificações. Você teve grandes empresários sem cursos superiores. Sim, é verdade. Você teve o Sr. Violas, o Comendador América Mourinho, não tinham cursos superiores. Não fizeram grandes grupos económicos em Portugal. Portanto, o empresário, desde que seja inteligente e com bom senso, se ele começa a crescer, se tiver inteligência e bom senso, percebe que tem que se rodear de quadros e portanto, quando se diz dar formação a empresários PMEs, obviamente que o saber não ocupa lugar nem espaço, deve ser dado, mas eu devo dizer que se as pessoas tiverem bom senso e inteligência estratégica, eles, quando começam a crescer, percebem que têm que ir buscar quadros para os ajudarem. Portanto, eu aí relativizo, não me ponho naquela posição de esquerda, os empresários são todos analfabetos, a gente não vai lá nenhum com esses empresários. Não, a gente tem tido empresários de grande sucesso sem cursos superiores. Portanto, relativemos a coisa. Também devo dizer o contrário, que também conheço. Eu conheço tipos com cursos superiores de doutoramento que são um perigo público. Também devo dizer. Na atividade empresarial, um tipo com falta de senso e inteligência estratégica, quanto mais cursos tiver em cima, mais perigoso é. Porque se você olhar para um doutorado, daqueles alguns convencidos que sabem tudo, você está a perceber que esse doutorado, se fizer uma empresa, vai se espelhar ao comprido. Porque nem a atividade empresarial tem que haver humildade e bom senso. E, portanto, o que é que acontece? É que muitas vezes tipos com formação académica, até doutoramento, sem nenhuma experiência empresarial, ou sem a humildade, o bom senso que a vida prática nos dá, isto é perigosíssimo, porque quanto mais estudos têm, quanto mais diplomas têm, mais estão convencidos que sabem. E não sabem. Pois é um espalhanço completo. Aliás, vocês têm vindo, não só eu, Portugal, a todo o mundo, há o problema das startups universitárias. Qual é o problema das startups universitárias? É que muitas vezes o cientista, o investigador, o professor, conseguem fazer a startup com o domínio da tecnologia, só que depois eles não têm a competência para se tornar CEOs, gestores e a startup falha. Falha o modelo de negócio. Depois falha no modelo de negócio. O que é que isto mostra? É que às vezes há alguns tipos com investigadores universitários ou doutorados, se não tiverem bom senso, são mais perigosos que o empresário sem formação. Acho que foi o seu engenheiro que deu uma frase aqui, qualquer que o pior, como é que é? O pior empregado que nós podemos ter é o imbecil voluntarioso ou qualquer coisa assim. Isso é uma coisa geral da vida. Repare, um tipo com falta de senso, se não for muito trabalhador, não está ganhado no mundo. Agora, o tipo com falta de senso, se for muito trabalhador, é perigosíssimo para a sociedade. Mas, engenheiro, e por falar em muito... O ideal é ter as duas coisas. Claro. Bom senso e capacidade de trabalho. E você tem tido empresários sem formação superior que têm. E grande elogio que eu lhes faço. Portanto, eu não estou na história na lógica da esquerda, que é
a esquerda arrogante e mastática, nós é que temos os livros e estes empresários não valem nada. Eu não subscrevo essa lógica da esquerda. Sr. Engenheiro, uma vez que falou em trabalho, sabe que muitas vezes em conversa com colegas e com amigos, há a ideia de que a produtividade ou a falta de produtividade crónica em Portugal significa que os portugueses são preguiçosos. Mas isto também é um erro, é uma falácia. Não é uma questão de ser preguiçoso. Às vezes a gente, até é o contrário, até trabalha mais que os outros, não temos o trabalho organizado. E, portanto, a nossa falta de organização de metodologias de gestão empresariais dá que a gente trabalhe mais, mas depois o output seja inferior. O output físico é inferior porque a gente trabalha de forma desorganizada. Portanto, é uma questão de meta-organização, capacidade de gestão, que é muito importante também para a produtividade. Depois, outra questão. Repare, se você medir a produtividade pelo valor acrescentado do processo sobre o número de trabalhadores, se você produzir produtos com pouco valor acrescentado, mais que você trabalha, a produtividade é baixa. Portanto, a baixa produtividade também reflete outra coisa. Era o facto de, na economia portuguesa, nós fazemos produtos de pouco valor acrescentado. E como a produtividade em termos económicos é o valor acrescentado gerado no processo produtivo sobre o número de trabalhadores, você, se tem pouco valor acrescentado, a produtividade é baixa. Portanto, você tem aqui dois problemas de produtividade. Teve o problema de concentração empresarial, que eu já expliquei. Depois, a nível de uma empresa, você tem um problema de organização do trabalho. Portanto, se a empresa for bem organizada, a gente precisa trabalhar menos para fazer o mesmo. É o que acontece nos países nórdicos ou na Alemanha, e que, infelizmente, nós às vezes trabalhamos mais que eles, mas produzimos menos. E depois aquilo que produzimos tem pouco valor, o valor acrescentado é baixo. E, portanto, você... É outra razão porque a produtividade é baixa. A análise ou a analogia que podíamos fazer é como, por exemplo, na Suíça não se devem fazer milhões de relógios, mas o que se fazem, como têm muito valor acrescentado, são uma alavanca económica. Exatamente, é isso. Você se produzir aqui de relógios de baixa gama, você farta-se trabalhar, mas a produtividade do processo é baixa. Na Suíça fazem-se menos relógios, mas com um grande valor acrescentado por relógio, portanto, podia eventualmente isso até ser uma solução para a nossa economia. Ao termos a população de 10 milhões de pessoas, uma população envelhecida, continuamos a apostar, como o Sr. Engenheiro disse, em produtos e serviços de baixo valor acrescentado. Desde há 30 anos, pelo menos, desde que fui Ministro da Indústria e Energia, e continuamente tenho dito, e não só eu, outras pessoas, um país de nossa dimensão não tem nenhuma vantagem em apostar em produções massificadas. Nós devemos preocupar-nos com a criação de valor, muitas vezes a partir de nichos de mercado, fazendo coisas com grande valor acrescentado. Aliás, repare, como é que a indústria de calçado, primeiro já do meu tempo e agora também, felizmente, acontece com muita indústria de vestuário e confecções. O que é que eles fazem? Para competir com a produção massificada da China ou dos países asiáticos, agora já não é da China, é de outros à volta. Faziam grandes séries com grandes volumes de produção. O que é que eles fazem? Pequenas séries mudam rapidamente consoante o gosto do consumidor e, portanto, fazem pequenas séries com maior valor acrescentado e já não fazem aquela produção massificada que você via no Vale do Ave antigamente. Portanto, o sucesso de muitas empresas do calçado e do vestuário e confecções mostra que o modelo correto para Portugal é pequenas produções de grande valor acrescentado com grande flexibilidade dos processos produtivos. Muda desta pequena série para outra série, por aí adiante vai sempre ajustando-se ao ritmo e ao gosto do consumidor. E, portanto, um país como Portugal não tem nenhuma vantagem comparativa em apostar em produções massificadas de baixo valor. Infelizmente é o que fazíamos no passado, porque éramos pouco desenvolvidos. Felizmente você está hoje em dia a ter excelentes empresas, mesmo setores tradicionais, vestuário, confecções de calçado, metalomecânica, que está a ter sucessos fabulosos, madeira imobiliária, por exemplo. Você está a ter grandes sucessos, não em produções massificadas, mas é coisas... Por exemplo, olha, outro caso. Estou-me a lembrar de uma empresa do norte do país que era uma excelente empresa de obras públicas e estruturas para construção de obras públicas. O que é que essa empresa fez? Hoje em dia está no mercado internacional com grande sucesso, mas já não faz as obras públicas triviais, aquelas dos grandes concursos públicos. Vai a obras específicas tailor-made. Portanto, mesmo na construção civil, obras públicas, nas estruturas de engenharia, metálicas ou de betão, este exemplo desta empresa do norte do país, que eu bem conheço, mostra que ela deixou de ir para a competição pelo massificado. E vai para o valor acrescentado e aquilo... Um país como Portugal é nesta lógica que deve operar, se quiser, chamar o modelo suíço.
Só que para Pois isto... foi o que eu me lembrei. Está bem, mas só que para isto é preciso mudar o paradigma e a mentalidade da rapaziada. Aliás, se olharmos para a Suíça, existem 3 coisas. É os relógios, que eu me lembro assim, os serviços bancários e aquela empresa dos alimentos que todos nós conhecemos. Está bem, tem mais. Que faz as papas. Tem, E não sei, há de ter mais coisas. Mas lá está este. Tinha outro fabuloso setor turístico do ski, que eu muito gosto, há mais coisas. Mas é o estreito modelo. Mas nesse aspecto, o modelo suíço é um modelo... O modelo para Portugal não pode ser daquelas economias, de grandes economias mais massificadas, produzem com baixos custos de produção e com preços baixos. Outra questão que acaba por ser pertinente é a baixa produtividade muitas vezes também é diagnosticada com a falta de utilização correta dos recursos humanos. Ou seja, as pessoas têm determinadas competências, mas estão a ocupar outros cargos. Vendo, por exemplo, e sabendo de casos de jovens portugueses que se acabam de formar e estão a trabalhar vendendo roupa ou na caixa de um hiper ou supermercado, e não estou de forma alguma a denegrir esse tipo de trabalhos, isto afeta de facto a vontade de uma pessoa em fazer o seu melhor. Há aqui um problema que a gente tem, felizmente nós avançámos muito na qualificação dos jovens, o Governo até diz que temos a geração mais qualificada de sempre. Eu relativizo esse exagero, porque o que eu conheço hoje em dia do meio universitário português é que a estrutura está muito mais dualizada que no meu tempo. Hoje em dia há um grupo de jovens de grande capacidade, que são os melhores em qualquer sítio do mundo em termos internacionais, nas melhores escolas do país, mas depois você também tem uma malta massificada que eu acho que sabe menos que a malta do liceu do meu tempo, também da universidade. Portanto, eu relativizo o que diz. Mas o que acontece é que os jovens que estamos a formar, muitas vezes de altas qualificações, a economia não responde, não tem empregos para eles. Isto, se quiser, passando o exagero, é uma espécie de modelo cubano que estamos em Portugal. O que é que a gente dizia de Cuba? Não é que tinha gente qualificada e depois tinham que exportar médicos e professores porque não havia economia cubana para absorver essa malta. Exatamente. Então a gente em Portugal, se tu está a ter, embora felizmente sem o dramático do modelo cubano, estamos a ter um pouco isto. A gente, quando está a formar gente mais qualificada, depois a economia não está a dar oportunidades. E, portanto, das duas, uma, os mais dinâmicos, os mais qualificados todos vão logo para o estrangeiro. Passam-se, como você está a ver, de engenharia, de economia e gestão, passam-se. Outros que não têm tanta procura no estrangeiro ficam cá a fazer funções inferiores ao nível de formação que obtiveram. É que depois... E, portanto, você aqui tem uma má aproveitamento desse recurso. Acabamos por perder a formação que lhes deu. E há aqui outras questões que acabam por ser verdadeiramente paradoxais, porque ainda ontem o convidado de ontem, o professor José Miguel Sardica, disse-nos um dado que eu desconhecia, que Portugal é o país europeu que mais enfermeiros exporta. E, no entanto, nós temos déficit de enfermeiros no SNS. Olha, eu aí não sei se temos déficit, porque eu, quando vou ver os indicadores, se a gente ouve os sindicatos, os trabalhadores, dizem sempre que falta gente. Mas se for ver os indicadores globais, parece que, comparado com os outros países, não temos assim tanto déficit como isso. Eu acho é que eles já estão mal alocados e afetados. Pronto, lá está. Lá está a produtividade, exatamente. Não é? E depois também devo dizer que dos enfermeiros, ou como está a acontecer nos engenheiros, ou já com os médicos, quando eles começam a ir para o estrangeiro, eu lembro do modelo cubano, no fundo, íamos a dar formação às pessoas e depois nós lhes damos empregos compatíveis. E a questão aqui ainda é mais estranha, professor, porque não podemos dizer que eles vão para países onde o sistema de saúde é melhor. Eu vivi em Inglaterra. Inglaterra tem N enfermeiros portugueses. Uma vez tive que ir ao hospital. Pelo amor de Deus! Foi uma espera tremenda. Embora a Inglaterra ainda seja um país muito mais desenvolvido do que nós, eu devo dizer que em termos de sistema de saúde não me parece que seja a boa referência para Portugal, porque acho que aquilo está uma grande bagunça. Mas então porquê é que eles saem? Vão ganhar mais? Ganham mais? Está bem? Essa é que é a questão. Exatamente. No entanto, estes jovens qualificados de outros setores, como a engenharia ou as novas tecnologias, vão pelo desafio que também lhes é oferecido. Vão para as duas coisas. Salário e desafio. E perspectivas de dinâmicas de evolução que não têm em Portugal.
E por isso é que eu devo dizer, estas medidas do governo que o Primeiro-Ministro anunciou para os jovens, isto é um paliativozinho, porque a questão que está aqui, ou a gente oferece uma geração bem formada, tal geração com mais qualificada de sempre, perspectivas de futuro económico para o país, e então eles ficam ou voltam, ou não é com os paliativos destes que eles ficam. Porque falta-lhes acreditar no país. Eu devo dizer que eu tenho uma filha com 33 anos e ela dizia que eu era sempre muito pessimista. Ela veio ter comigo e diz: começa a pensar que tens razão no que dizes. O que é que isto reflete? É uma atitude de um jovem que não vê em Portugal perspectivas de futuro. Eu já tive aqui convidados, pais, a dizer: se você realmente ama o seu filho, prepare-o para sair deste país. Isto é dramático, senhor. Pois, isso eu devo dizer que preparei, mas depois fiz outra coisa também, que ofereci-lhe uma casa no centro de Lisboa. Se calhar finalizei a Portugal, não sei se bem ou mal. Você agora parecia o António Costa. Olha, nós, IRS 0, mas tem que ficar em Portugal. Ou devolvemos as propinas, mas tem que ficar em Portugal. Mas devo dizer que ela até já está a ganhar mal, face ao nível dos jovens portugueses normalmente. Mas aquilo que ela vem dizer, o que é que reflete? É aquela atitude. É os jovens da geração dela que não veem um grande futuro no país, mesmo quando estão hoje em dia excelentes empresas. E, senhor engenheiro, nós estamos nos últimos 3 minutos, sensivelmente, do nosso programa. Realmente, em termos económicos, Portugal está como está. Esta crise na habitação é muito mais dramática do que aquilo que nós pensamos e inclusive, vai piorar com toda a certeza. O que é que seria necessário fazer? Que choque é que tinha que haver? O caso da habitação é um caso evidente que nós tínhamos de ter uma atitude social-democrata. Só que estes senhores estão no governo, como eu já lhes chamei, nos parecem 2 artigos, são lusocomunistas, que é uma mistura de eurocomunismo à italiana com socialismo bolivariano à Venezuela. Portanto, no caso da habitação e em outros casos, a gente tem que ter uma postura social-democrata, combinar o funcionamento do mercado com apoios governamentais. E, portanto, na habitação, a gente tem que pôr o mercado de compra e o mercado de arrendamento a funcionar, e depois tem que ter consciência de uma lógica social-democrática que isto não chega e é preciso haver intervenção supletiva complementar do Estado, quer em termos de disponibilização de terrenos, casas que o Estado não tem e que não ocupa, transformadas em habitação, e depois também há algumas vitaminas ao mercado, como são incentivos fiscais. Portanto, isto na habitação é um caso típico de temos que ter incentivos fiscais que não é dar dinheiro. Não é dar dinheiro, é ajudar aquele que fez o esforço. Exatamente. Agora, quando você tem qualquer problemazinho que há um subsídio ou há um aumentozinho de inflação, vai-se logo com um travão ou aumento da renda, é fácil perceber que tudo isto desincentiva o investimento em casas e o investimento casas para arrendamento. Tudo isto desincentiva o mercado de construção de casas e o mercado de arrendamento. Portanto, tudo o que o Governo faz é uma atitude paternalista, intervencionista e, portanto, em vez de, numa atitude social-democrata, não ter inibições, apostar que o mercado tem que funcionar a pleno e depois dar mais umas vitaminas e mais os complementos, não. O Governo é sempre mais um subsídio. É o tal intervencionismo excessivo. Você falou no início muito bem, travão. Portanto, assim não vamos a lado nenhum e com isto é a velha peste socialista. Nós precisamos é estimular a oferta. Se há um déficit de casas em relação à procura, a gente tem que estimular a oferta. E para estimular a oferta, você precisa, gosta ou não goste, da iniciativa privada, não chega à iniciativa pública. Como você viu com aquela coisa do arrendamento compulsivo, você até estragou o que havia. Portanto, exatamente. Quando o Governo anunciou o pacote de habitação, piorou a situação que havia. Portanto, eu já estou nesta. Estejam quietos, melhor não fazer nada. E quem está em casa alugada tem que pensar muito bem na vida, porque o proprietário pode decidir por vender, já que não pode eventualmente descer na renda. Portanto, é tão simples quanto isto. É na habitação, noutros casos. Não é só Estado, apoios, travões. É o que só isto e entretanto, andam a tentar distrair-nos com as próximas presidenciais. Engenheiro Luís Mira Amaral, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta sexta-feira. Estivemos a falar um pouco do caos económico que vive a nossa nação, mas soluções há. É preciso que exista também coragem dos responsáveis políticos para adotar essas mesmas soluções. O que não há solução é
para o fim de semana. Hoje é sexta-feira, terminamos esta semana inicial da quarta temporada do Isto é o Povo a Falar. Resta-me agradecer, dizer que segunda-feira estamos de volta e que a sua partilha e sua visita às nossas redes sociais também é muito importante para nos ajudar. Um resto de boa sexta-feira e um ótimo fim de semana. Até segunda!